iniciando mais uma EBD online aqui da Igreja Batista Central. Eu estou aqui com o querido professor irmão Marcos Diniz e também com o nosso Caleb aqui por trás das câmeras. E, sem mais delongas, eu quero passar a palavra para o nosso irmão, para ele fazer a leitura e também a oração inicial, nossa leitura do texto básico da nossa lição. Amém. Graça e paz, bom dia a todos. Nossa lição hoje de número 10, riqueza ou pobreza. É um texto, meus irmãos, bem conhecido, Filipenses 4:13. Eu vou orar primeiramente e depois nós iremos fazer a leitura desse texto. Senhor Deus e Pai, obrigado por mais essa oportunidade que nós temos de estudar a Tua Palavra. Entendendo aqui, Senhor, qual é, de fato, o valor das riquezas, as riquezas materiais, os bens materiais, na vida daquela pessoa que é verdadeiramente transformado, convertido à luz da Palavra de Deus. Eu te peço que o Senhor esteja conosco, através do Teu Santo Espírito, nos dando discernimento e sabedoria, para entendermos essa lição à luz da Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o texto é Filipenses 4:13. Tá? Filipenses 4:13, Filipenses é a carta da alegria, e aqui diz, é aquele versículo que nós vemos muito atrás dos carros, assim, né? Tudo posso naquele que me fortalece. A gente vai entender um pouco desse versículo hoje, de acordo com a temática da nossa lição. Eu volto a palavra ao professor Samuel. É bem interessante quando a gente já coloca esse tema da nossa lição 10, riqueza ou pobreza, né? Que nossa revista, como a gente sempre tem colocado, Tudo Entregarei, nossa revista que estamos usando como base, a gente chegou na parte que talvez seja a parte mais difícil de colocar nesse Tudo Entregarei, que é a parte do nosso bolso, de compreender essa noção de riqueza, das riquezas dos bens materiais, numa concepção bíblica, numa concepção cristã. E isso é interessante porque quando nós somos alocados na nossa fé, somos ensinados através das Escrituras, somos orientados, nós vemos que tem uma diferença muito grande entre um pensamento mundano, um pensamento cultural mesmo, terreno, e o pensamento celestial a respeito da própria administração, do modo de se lidar com as riquezas. E uma coisa que a nossa revista coloca logo de cara é justamente essa discrepância, esse materialismo que se instaura no próprio pensamento do homem. Nós somos ensinados constantemente a um pensamento de reter, de ter, de ganhar, continuar ganhando, de ter cada vez mais. E quando nós somos colocados numa perspectiva bíblica, nós recebemos aquela orientação que é melhor dar do que receber. É melhor aquele que abre mão, aquele que está solícito, aquele que é gentil. A palavra certa é aquele que é... Qual é a palavra que me fugiu da memória agora? Deliberado? Deliberado é um sinônimo, mas aquele que é... Ela vai voltar daqui a pouco. E todo esse arcabouço também vem com uma circunstância de a própria visão dos cristãos a respeito da questão das riquezas, e até que o próprio Tiago ele traz uma orientação de como lidar com isso, de que nós não devemos ter uma noção de que aquela pessoa, como ela tem recursos, ela é uma pessoa mais estimada, tem que ser colocada em um lugar de evidência. Sim. E aquela pessoa que tem menos recursos, ela tem que ser colocada numa situação de escanteio, digamos assim. E tudo isso vem para quebrar essa barreira que nós somos culturalmente colocados. E quando nós colocamos a palavra do Senhor, quando é colocado aquilo que nós somos ensinados a respeito da administração, a respeito do que é ser rico e ser pobre, muitas vezes nós somos surpreendidos. E principalmente quando nós ficamos numa circunstância, no lado, digamos assim, pobre. Uhum. Quando nós temos nessa realidade, uma realidade de pobreza. O que é ser um crente pobre? Aí vem aquele questionamento, toda arcabouço teológico e bíblico de que o Senhor ele é o rei, ele é o dono do ouro e da prata. O Senhor ele sustenta os seus, o Senhor ele é galardoador para aqueles que o buscam. Inúmeros versículos que são base para um pensamento hoje, até em muitas igrejas, de um teor de prosperidade.
que muitas vezes é deturpado e se perde a verdadeira conotação de riqueza que a própria palavra nos ensina. E quando nós falamos de crentes pobres, é até uma questão assim que se gera um pouco de aversão, porque quando nós falamos sobre riquezas, sobre bênção de Deus, uma coisa que automaticamente está na mente é bênção de Deus limitando-se a questões materiais. Isso recorrentemente, por causa também da cultura, por causa do pensamento materialista, dessa corrida que a própria cultura ensina de correr atrás do sucesso, do poder, de reter, quando nós vamos lá, ao invés de se amoldar ao que as escrituras ensinam a respeito de como lidar com as riquezas, normalmente o que é feito é nós moldamos as escrituras a esse pensamento materialista. Exatamente. O ponto, irmão Samuel, não lhe cortando, mas aproveitando a deixa, nós somos tentados, né? Nosso coração, ele pende, ou ele tende às coisas materiais, né? E quando Jesus fala ali em Mateus 6:24, que nós não podemos servir a dois senhores, porque onde estará o teu tesouro, ali estará o teu coração. Esse é um grande desafio na vida cristã, porque às vezes você vê um crente, vamos dizer assim, humilde, entenda-se humilde de poucos recursos, né? Porque essa palavra humilde tem um sentido até errado em algumas situações. Ele muitas vezes, quando não tem nada, ele tem até um certo trato, porque o coração dele não está preso a nenhuma riqueza. A partir do momento que a pessoa passa a ter alguma coisa, ela passa a se desligar um pouco dos valores bíblicos. E aí passa a atender o seu coração para a riqueza. E a gente tem que ser muito firmado, como o irmão Samuel muito bem colocou, nós estamos firmados em relação à doutrina que está na Bíblia. O que a Bíblia fala sobre as riquezas, para que elas servem, e aí você fica atento que essas próximas 3 aulas, a lição 10, a 11 e a 12, serão voltadas para esse tema, para a mordomia. A gente tem estudado muito nessa lição, nessa revista, Tudo Entregarei, muito a questão dessa mordomia. Como é que eu vou administrar todas as coisas? E aí tem a administração de tempo, a administração de valores, né? E como a gente vai administrar a luz da palavra de Deus? E, de fato, é um exercício, o nosso Deus, ele nos ensina jogando a gente no fogo, né? Traduzindo, jogando a gente no fogo. Ele coloca a situação e ensina a gente lá dentro do campo de batalha. Para quê? Para que nós consigamos superar aquelas dificuldades e assim sermos pessoas desapegadas. Porque é muito interessante você ver na igreja essa separação, né? A gente até luta às vezes, não aqui especificamente na Central, que é uma igreja pequena e a gente, graças a Deus, pelo menos aqui eu não vejo isso, mas nós temos muitas igrejas que a gente vê uma certa, grupos dentro de um grupo. Você tem um grupo, mas tem grupos ali de irmãos menos favorecidos que estão juntos, irmãos mais favorecidos que já estão juntos. E é uma coisa que muitas vezes não é feito nem, irmão Samuel, de maldade. É uma coisa que naturalmente vai acontecendo. E aí é que está o ponto. A gente se amoldar ao padrão bíblico, não a Bíblia se amoldar ao nosso padrão. Isso é muito interessante quando você observa isso, né, dessa questão dessa administração do recurso, porque aqui tem muito a ver com contentamento. Sim. Né? E o contentamento, ele chega a ser conflitante no ponto de dizer assim, o cara vai dizer assim, eu estou contente porque eu comprei um carro novo. Uma semana depois ele já quer outro. O contentamento não está nas coisas materiais. O contentamento está em Cristo. E aí vem muito bem, depois eu recomendo você que leia, por favor, leia esse capítulo 4 de Filipenses. Né? Quando Paulo diz que ele aprendeu a ser contente com muito, com pouco, né? Com a sobra, com a falta. Por isso que ele diz que tudo posso naquele que me fortalece. Não porque ele tem tudo, né? Mas porque o Deus que ele serve vai dar aquilo que ele precisa, né? E isso é muito interessante, a gente ter essa compreensão do que é a mordomia do dinheiro, porque o diabo usa
muito essa questão de onde está o teu coração, para desviar muita gente. E a gente vai falar ao longo dessas 2 lições, as próximas 2 lições, as 10 e a 11 estarão comigo, com o professor Samuel. Nós vamos abordar bem isso para os irmãos irão compreender melhor. Irmão Samuel. E no próprio 1 Timóteo, no capítulo 6 também, que é Perfeito. um texto que fala sobre a questão de como lidar com as riquezas, de como lidar com o dinheiro. E é uma própria exortação do próprio Paulo àqueles que têm essas condições, que têm as riquezas, no versículo 3 e 5, onde ele verdadeiramente traz uma exortação bem incisiva, falando sobre os falsos mestres que ali Perfeito. estavam, que buscavam de uma maneira cessear, de uma maneira de se utilizar dos seus ensinos para ter algum ganho, para ter algum tipo de riquezas. E a exortação de Paulo é justamente que muitos daqueles falsos mestres estavam se utilizando da vida espiritual como uma fonte de lucro. E ele falou que há um lucro realmente na vida espiritual, mas há um lucro no contentamento da vida espiritual, justamente como Exatamente. o Senhor falou. E essa questão do contentamento é até um pouquinho, como você falou, conflitante, é um pouquinho também conflitante com o próprio ego do homem. Quando a gente fala sobre contentamento, se contentar, a gente tem um coração que é maleável às circunstâncias, de como Paulo, através do Espírito Santo, por tudo aquilo que ele passou, ele viveu contente pelo que ele passou. E quando a gente lê o que ele passou, a gente fala como ele conseguiu estar contente nessas circunstâncias. Como ficar contente com tanta bronca que ele Sim, passou. porque Paulo ele era do alto escalão lá da religião judaica, ele era uma pessoa muito eminente, era uma pessoa com influência, era uma pessoa que tinha recursos, e ele abriu mão de tudo isso por causa de Cristo. Aí a gente entende, ele aprendeu a viver contente, aprendeu a viver contente quando as igrejas poderiam ajudar ele também, ou quando não tinha nada, ele aprendeu a viver contente quando tinha que comer, quando não tinha que comer, porque o seu coração ele compreendia que a verdadeira vida não se consistia naquilo que se tem, como Jesus mesmo ensina, nos bens que se tem, mas a verdadeira vida se consistia naquilo que ele considerou tudo como refúgio, como ele fala. Tudo que eu considero como refúgio porque eu ganhei a Cristo. A própria vida com Cristo, a própria realidade de ter a Cristo como um tesouro de valor. Aí se compreende essa questão de onde está o teu tesouro, ali está o teu coração. Porque o tesouro é aquilo que nós temos afeição, aquilo que nós amamos. Nós tornamos aquilo um tesouro e nós adoramos aquilo. E quando nós tornamos a riqueza o nosso tesouro de maior valor, quando nós colocamos a nossa esperança naquilo que o dinheiro pode comprar, então até uma pessoa que não tem recursos se destrói com isso. E nós abordamos essa questão do contentamento, como o senhor falou, e nós temos um outro lado da história. Não, mas eu tenho também que ter um contentamento até quando eu não tenho nada para comer. A questão do contentamento, eu tenho que viver contente também na miséria. E a orientação bíblica é que Deus ele supre os seus, ele não deixa faltar para os seus. E uma questão que se abrange essa realidade que nós temos no próprio mundo hoje de miséria em muitos lugares, não precisa ir para a África para ver isso, aqui no próprio Nordeste, quando a gente vê, em próprias regiões aqui do Pará, existe miséria em muitos lugares, existem pessoas que não têm nem o que comer no próprio dia. E quando a gente vê essa circunstância, fala, mas cadê Deus nisso tudo? E cadê o Deus que supre, o Deus que ele traz o subsídio diário, o pão diário de cada dia? Cadê esse Deus? E uma coisa interessante que nós vemos nas Escrituras é que quando aquela mulher ela foi quebrar o vaso de alabastro e para lavar Jesus, para ungir ele, era um vaso que tinha um valor monetário muito alto. E Judas chegou e falou, mas, poxa Jesus, por que a gente não vendeu e deu para os pobres? Desperdiçou, né? Desperdiçando. E uma coisa interessante que Jesus fala é, os pobres vocês terão sempre com vocês, eu não estarei aqui para sempre. Claro, no sentido físico, que ele seria crucificado e ascenderia. Mas a questão que ele falou é que os pobres sempre estarão com vocês. E a questão da miséria, numa ótica bíblica, também um fator do pecado no mundo, é um fator da queda no mundo. E uma coisa muito interessante sobre isso é que a própria igreja é ensinada a generosidade. Essa era a palavra que eu estava procurando. A generosidade. E quando nós vemos, por exemplo, na África, a fome que há lá, quem é que vai para até a África para levar comida?
quem é que vai até a África como um voluntário médico para ajudar as pessoas na miséria? Não são organizações de ateus, não são organizações de pessoas que não acreditam em Deus. Quase a grande maioria, se não todas as empreitadas que vão para lá, são religiosas. São de pessoas que compreendem que Deus deu a elas alguma coisa para que elas deem também. E há uma ação direta da própria igreja nessa realidade de miséria, para que a igreja seja um sustento para eles. E essa questão da riqueza dos próprios ricos, Paulo ele orienta a respeito disso, de que o ganho que o rico tem não é para que ele retenha e cresça cada vez mais, mas se ele tem mais do que precisa, é porque ele pode ajudar aqueles que precisam. Perfeitamente. E isso é uma estratégia do próprio Deus para que haja essa manifestação de generosidade, de graça e manifestação do próprio amor do homem. Aquele que ama a Cristo mais do que as riquezas, o seu coração não vai ter nenhum problema em dar parte do seu rendimento para ajudar aquele irmão que precisa. O seu coração não vai ficar, não, mas eu estava juntando esse dinheiro para viajar, para fazer isso, para fazer aquilo. Muito mais importante para ele ajudar seu irmão do que ter algo para si próprio. E aí que vem a questão do contentamento. O contentamento não é natural do homem, porque do homem caído, ele quer alimentar o seu ego, ele quer alimentar os seus desejos, ele quer suprir as suas, não necessidades, mas as suas, qual é a palavra que se dá? Os seus caprichos. Ele quer sustentar, ele quer ter para os seus caprichos e não quer abrir mão para ajudar o irmão. E essa questão da miséria que existe, a própria igreja seria a solução para essa miséria, os próprios cristãos, o próprio agir de Deus no coração daquele que crê, porque ele estaria solícito em ajudar. Deve ser solícito em ajudar, deve ser solícito em tirar uma pessoa de uma situação. E mais importante ainda, não é simplesmente assistencialista, simplesmente dar um dinheiro para uma pessoa que está lá pedindo esmola, mas é um espiritualmente assistencialista. É você sentar, é você conversar, é você, além de dar o subsídio para que ela coma, como o Tiago fala, se você vê uma pessoa que está com frio, não simplesmente fala se cubra, mas dê a ele um cobertor. Não é só isso, mas é você também se preocupar com a alma dessa pessoa. Não é você somente dar um dinheiro, você somente dar uma marmita. É você se sentar e depositar aquilo que você tem de mais valor. Não é 100 reais que você tem de valor realmente. É o Evangelho que habita em você. É a própria salvação, é o próprio poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, muitas vezes nós somos também limitados nessa parte, como igreja, de ajudar simplesmente de uma forma assistencialista. Perfeito. Isso não é o suficiente. O nosso coração tem que se entregar para sentar, para pregar o Evangelho também para essas pessoas, ajudar da forma que é necessário, mas sempre lembrando que o que ela mais precisa, a maior parte das pessoas, seja rica, seja pobre, é do Evangelho de Deus. É ter essa noção. A miséria existe, mas ela não está a esmo. Deus age para saná-la através da sua igreja, através dos seus servos, através dos seus filhos. Ele sanou a maior expressão de pobreza do homem. Ele derramou sangue para isso, para que fosse pago algo que nós nunca conseguiríamos pagar com o nosso próprio esforço. E, semelhantemente, o nosso coração também tem que estar solícito em graça para ajudar aqueles que precisam, para entregar aquilo que nós temos, aquilo que Deus nos dá em excesso, que nós temos o rendimento para suprir nossas necessidades, nossa família, e se nós temos mais do que o suficiente, é para ajudar os outros também, é para ter um coração que não sucumbe à avareza, que não sucumbe à ganância, que não sucumbe a um desejo particular, mas que é generoso, que é gracioso, que é assim como o próprio Deus dá o seu melhor verdadeiramente, sempre que possível, sempre que como Paulo fala, não dá aquilo que não tem, mas aquilo que, se Deus te deu, se Deus enriqueceu você de uma maneira exacerbada, não é para você reter, não é para ser como falam normalmente, é mão de vaca, né, cerrada, mas ser uma pessoa de mãos abertas, uma pessoa que realmente oferta e realmente ajuda. Perfeito. E, irmão Samuel, até para a gente entrar aqui nessa comparação, fazendo já aqui deixando os irmãos aí em casa
de orelha em pé. Nossa próxima lição, a gente vai falar um pouco desse papel da riqueza e como é que a gente administra, né? Então, deixando a deixa para você ficar ligado para a próxima lição, para o próximo domingo, tá? Nós estaremos também de Brasil nesse próximo domingo, até porque a gente vai gravar uma atrás da outra e porque a gente está bem aí no meio da Copa do Mundo. É esse o nosso propósito, está dizendo, explicando aqui para os irmãos. É por conta disso que nós estamos aqui, claro, brincando. Mas olha só que interessante. Os irmãos, então, se preparem para a próxima lição, que é sobre avareza ou generosidade. Duas coisas, você tem aqui uma palavra aos crentes pobres, né? Ao pobre contente e ao pobre avarento. Tem uma diferença bem grande, tá? Tem aquele pobre que ele é contente com aquilo que ele tem. E é o que fala lá em Mateus 6, se você tem o que comer e o que beber, o que vestir, esteja contente. Esteja contente, né? Porque a gente quer sempre mais. Você tem um carro, não, mas um carro não é, você tem que ter dois, porque aí pode ser, não, eu tenho que ter três, não, eu tenho que ter sempre mais. E onde você está descontente, né, vem a murmuração. Porque você começa a murmurar, mas porque o irmão Samuel tem um carro do ano e eu estou aqui com o meu carro, sei lá, ano 1900 e Guaraná de rolha, sei lá, então, entendeu? Essa questão do contentamento que o irmão já explicou muito bem. Então imagina um pobre contente, ele tem as suas necessidades básicas atendidas. Ele tem o que comer, tem onde morar. E muitas vezes nós passamos esses apertos, mas não nos falta nada. Mas eu queria poder comer mais. Sim, mas você quer comer mais, você não tem o necessário? É a gente entender que quando ele diz que as árvores, os lírios do campo estão aí, eles não ficam precisando de mais do que aquilo. Porque o seu pai, o Pai que está no céu, dá todas as coisas. Porque o risco, meus irmãos, de você ser um pobre avarento, é o risco da avareza. A avareza traz problemas para vocês, problemas espirituais, problemas físicos, desvio da fé. Você se desvia do propósito. Qual é o nosso propósito? É Cristo, é viver o Evangelho, é como o irmão Samuel muito bem falou, fazer um trabalho espiritualmente assistencialista, ou seja, eu levo não somente o pão físico, mas principalmente o pão espiritual que vai libertar aquela pessoa das cadeias do mundo. Porque muita gente diz, mas eu já ajudei, eu já fiz isso aqui, mas o cara está dando ali do que está sobrando. É a história da viúva, né? Soltou as moedinhas lá, mas como que essa mulher deu uma... É o que ela tinha. Os outros que dão, vem lá sacudindo o saquetel, é o que está sobrando. E Deus não quer sobra, Deus não precisa de sobra, Ele é o dono do ouro e da prata. Por direito de criação, é tudo dele. Nem nós pertencemos a nós mesmos. Então a gente tem que fugir dessas armadilhas. Porque o diabo, a riqueza, meus irmãos, elas servem como cascas de banana no nosso caminho. Servem como casca, e se a gente não estiver firme de que nós temos que ser contentes com aquilo que o Senhor nos deu, nós iremos cair nessas cascas de bananas e desviar a nossa fé. E muitas pessoas, como fala lá em 1 Timóteo 6, né? Muitas pessoas têm se afligido com dores, com problemas criados por conta disso. Então, meus irmãos, a gente tem que ter muito cuidado com isso. A palavra é contentamento. Onde tem contentamento, não tem murmuração. Esse é um ponto. E depois aí eu já passo a palavra para o irmão Samuel, que ele vai fazer uma complementação disso e falar da questão, uma palavra aos crentes ricos, aqueles que têm um pouco mais de recurso do que os outros. Sim, aí já entra nessa progressividade da lição, quando nós vemos os pobres nessa situação de... É interessante porque tanto um crente pobre quanto um crente rico, eles têm um problema em comum. Satanás, ele tem uma astúcia muito grande, como Efésios fala, ele é astuto. E ele pode muito facilmente deturpar as afeições, com sofismas, com pensamentos. O que pode acontecer?
Pode acontecer de um amor ao dinheiro ser transvertido no não, eu tenho que ganhar muito dinheiro porque eu quero dar uma boa vida para minha família. Perfeito. Nós ter um pensamento assim de avareza, de ganância, ser meio que maquiado e se tornar uma preocupação com a família, se tornar uma manifestação de glória a Deus. Não, eu vou ser um homem de sucesso